Meu nome é Eduardo Pereira Dias, eu sou advogado, sou membro aqui do escritório Dias Goulart Sociedade de Advogados. Meu sócio, meu querido sócio, que hoje está nos ajudando aqui, Dr. Saulo Goulart, um grande amigo, é um advogado muito competente, sócio, parceiro para as horas difíceis, para as horas boas, inteligentíssimo. Então, a gente é um trabalho em conjunto aqui, a gente nunca faz algo sozinho, né? A gente trabalha em grupo, certo? E hoje eu vou contar para vocês um pouco do que está acontecendo nesses novos tempos, né? Nossa nova forma de comunicação. Hoje a gente fala mais através da internet, a gente está evitando o contato com as pessoas, o abraço, o aperto de mão. Infelizmente, esse contato vai ter que esperar um pouquinho, né? Então, a gente, por enquanto, vai tentar conversar bastante pela internet. Inclusive, é uma obrigação nossa até explicar para vocês como que funcionam as leis, né? Nosso país que tem mais de 10 mil leis, leis estaduais, federais, municipais, e isso tem um reflexo na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas, nossa missão aqui é até informar, porque o assunto que a gente vai tocar daqui a pouco, muitas pessoas não conhecem, né? E o inventário, ele é sempre um momento muito desgastante, daquela perda da família, aquela perda irreparável da família, dos nossos pais, das mães, nossos tios, e isso vira um processo judicial. Esse processo judicial, ou no cartório, ele costuma, às vezes, ser moroso, ser delicado, extremamente caro. O Estado, ele costuma ter uma mão muito pesada na questão da tributação, sabe? Muitas vezes, o preço do inventário acaba que a pessoa que herdou um determinado bem tem que vender aquele bem apenas para pagar o imposto, sabe? Então, isso é algo que, às vezes, a gente não resolve o problema do cliente, sabe? E o advogado, por vezes, eu acho que o nosso principal objetivo é tentar resolver o problema das pessoas, né? É um momento que a gente sabe que as pessoas trabalharam tanto para construir aquele patrimônio e depois, quando falece, o herdeiro tem que vender esse patrimônio para pagar imposto. Então, é algo assim, chega a ser um pouco até cruel. Mas vamos parar de delongas e vamos entrar no assunto. Eu venho aqui trazer um exemplo até fictício, sabe? Um exemplo de algo que acontece no dia a dia, que talvez vocês não tenham a noção dessa dimensão de que isso acontece. Vamos pegar um caso hipotético de um casal, marido e mulher, que tem um filho. E esse casal faleceu e deixou uma única casa. E essa casa avaliada em torno de 500 mil reais. E esse filho vai fazer esse inventário, né? Lembrando que o cálculo do ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, ele é feito na Receita Estadual, no caso aqui na Receita de Minas, né? Nosso tema é até quanto fica o inventário em Minas Gerais, porque cada estado tem uma parcela, um valor diferente desse ITCMD. Aqui em Minas Gerais ele custa 5% do valor de mercado, não é do valor do imóvel. Então, aquilo que está escrito lá no teu carnezinho de IPTU, que lá não é válido para o ITCMD. Teve uma época que usava aquilo lá, mas aí ficou defasado e o nosso governo ele viu que estava perdendo dinheiro, então ele começou a jogar para cima. Então esse valor de mercado, por vezes, ele inclusive ele é superfaturado. Um imóvel, às vezes, que acha que é 400 mil reais, a hora que você vai fazer, leva ele até a Receita para fazer essa avaliação, ele passa a ser taxado de 500 mil reais e tal. E quanto a isso, você não tem muito recurso. Você tem que fazer inventário, você tem que pagar os impostos. E sabe qual que é o prazo de pagamento do imposto do ITCMD? Ele é de 6 meses após a morte. Se você não pagar ali, gera multa. E se passou um tempo e não pagou, você pode até sofrer um processo, inclusive processo criminal.
por isso, você não quer largar isso para os seus filhos. Você não quer trazer esse problema, né? Então, às vezes, se precavendo, agindo de forma antecipada, fazendo um planejamento, talvez te ajude. Lembrando também que, em alguns casos, o inventário não tem jeito, ele é inevitável, né? Principalmente, se uma casa for avaliada até o valor de R$100.000, aproximadamente, aí não tem essa cobrança de TCMD, se for um único imóvel nesse caso. Entendeu? Aí não precisa fazer esse planejamento sucessório. Mas a questão aqui, eu vou voltar àquele nosso exemplo que a gente falou. Então, um casal e um filho, né? Esse casal faleceu e esse filho vai fazer esse inventário de uma casa que foi avaliada em R$500.000. Eu vou mostrar para vocês o quanto de prejuízo, o quanto que ele vai ter que gastar para fazer o inventário, sabe? Então vamos lá. O ITCMD em Minas Gerais, cada estado tem uma taxa diferente. Em Minas Gerais, ele é 5%. O Rio de Janeiro é 8%, São Paulo também é diferente. E esse imposto ele pode ser aumentado até o valor de 20%. Tá? Mas hoje ele é 5%. Então, às vezes, questão dessa pandemia, pode ser que mais cedo ou mais tarde nosso governador resolva aumentar esse imposto em razão da questão da herança. Inclusive, tem um movimento grande para que esse imposto seja aumentado, sabe? Então, aí o inventário pode ficar ainda mais caro. Então, é, de certa forma, uma urgência. E tem um jeito de a gente escapar desse imposto? Tem, eu vou falar mais daqui a pouco, né? Primeiro vamos fazer o nosso inventário aqui, quanto que fica, tá? Então, se o imóvel, R$500.000, o ITCMD, R$25.000, 5%, R$25.000. Eu já preparei minha cola antes aqui, porque fazer conta de cabeça não é comigo, não. Aqui o homem da conta é meu sócio, ele que é o cara da conta. A gente resolve aqui do nosso dia a dia, né? Então, eu já fiz a minha colinha antes. Então, do imóvel de R$500.000, o valor do ITCMD, R$25.000. Aí você vai contratar um advogado para fazer o inventário, tem que ser feito por advogado. Você pode fazer o inventário depois, tanto no cartório ou na justiça. Mas você vai contratar um advogado e o estatuto da OAB determina que o advogado pode cobrar ou deve cobrar até 6%. Ou seja, um advogado que seja justo, que cuide da sua profissão, que tenha zelo pela sua profissão, ele deve cobrar entre 4% a 6%, né, que é o valor justo pelo seu trabalho, justo pelo aquilo que ele tem que resolver, né, porque isso não é tão simples assim de fazer. Então tem uma série de outros fatores, né, que até não é tema daqui, mas é complicado. Então valorize sempre o seu advogado, que está trabalhando e vai tentar fazer o melhor serviço para você sempre, certo? Então é o seguinte, o advogado, para facilitar a nossa conta, vamos colocar que o advogado cobrou 5%, certo? Então você já tem 5% de TCMD, mais 5% de honorários advocatícios. Virou R$50.000. 25% em um, 25% em outro. R$50.000. Aí você vai fazer no cartório, para ser mais rápido e tal. Você tem que tirar algumas certidões e tal. E no cartório você vai gastar aproximadamente, viu gente? R$4.000. R$4.000. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas aproximadamente R$4.000. Então, nossa conta já foi para R$54.000, né? E depois que você fez esse inventário no cartório, se você for fazer no cartório, coisa de 3 meses está resolvido o problema, às vezes até menos um pouco. Agora, se você for fazer na justiça, depende da comarca de cada cidade, né? Às vezes, hoje, infelizmente, sabemos que alguns juízes, com excesso de trabalho, algumas varas de família, de inventários, costumam ter mais de 3.000 processos. Então, o processo costuma demorar um pouco, tá? Lembrando, nosso exemplo é um herdeiro e esse herdeiro é maior de idade. Se tiver menor de idade, não tem jeito. Tem que ser feito na justiça mesmo, tá? E também tiver confusão, não tem jeito. Tem que ser feito na justiça. Estou falando um inventário puro, simples. O mais simples de todos, né? E depois que você fez esse inventário lá no cartório, você vai fazer a verbação junto ao cartório de registro de imóveis, né, para transferir a propriedade para o seu nome.
E lá no cartório de registro de imóveis você vai gastar em torno, a nossa conversa aqui é fictícia, nós estamos fazendo uma média, é R$7.000, certo? Então, vamos chegar à nossa conta. 5% de TCMD, 25 mil. 5% de honorários advocatícios, 25 mil. R$4.000 de cartório, R$7.000 de cartório de registro de imóveis. Ao todo, R$61.000. Você gasta para fazer o inventário de apenas uma casa no valor de R$500.000, você gasta R$61.000 aproximadamente. Isso é mais que 10% do que você deixou para o seu filho, sabe? E vamos supor que esse prejuízo pode ser ainda maior. Quer ver? Agora, vamos supor que o seu filho não tenha esse dinheiro para pagar e fazer o inventário. E aí ele precisa de uma ordem judicial, ou ele precisa que alguém arrume o dinheiro para ele pagar, ele vai ter que vender um patrimônio, às vezes de uma hora para outra, você tem um prazo de 6 meses para resolver, né, para você pagar o TCMD, então você vai vender o imóvel que vale R$500.000, você acaba conseguindo vender seu filho, sei lá, por 420, 430 mil reais. Ou seja, essa conta que tem R$61.000 já que você tem que pagar, ele vai somar mais 70, 80 mil reais do que seria da venda do imóvel, porque você não vende imóvel correndo assim. Se você tiver sorte, você vendeu por R$500.000, opa, beleza, ótimo, resolveu o seu problema, mas mesmo assim você já gastou R$61.000. Então, um inventário desse, ele pode sair R$150 mil, R$160 mil, até mais. Isso é um absurdo, desgastante, caríssimo. E sem contar que o seu filho viveu naquela casa, o pai, a intenção é deixar aquela casa para o filho, a casa que ele morou. Vai gerar uma frustração no seu filho, porque ele vai vender aquele imóvel, vai ter que comprar uma casa de padrão inferior, sabe? Depois ele vai gerar uma frustração, não vai resolver o problema, sabe? Vai resolver o inventário, mas depois e a casa que ele poderia ficar, a casa que ele cresceu, o bairro que ele viveu, sabe? Os amigos, os vizinhos, ele vai ter que vender a casa, sabe? Então isso não é uma forma ideal, não é justo. A gente entende que isso não é justo. É muito caro, é muito moroso. Agora você imagine se uma família tem 3, 4, 5 filhos, sabe? É lógico, são mais pessoas para dividir o TCMD, mas um tem, o outro não tem. Aí começa a gerar conflito, aí começa a vender, põe o imóvel para venda. Aí um filho concorda com a venda do imóvel em R$430 mil, o outro fala assim, por menos de 450 eu não vendo. E vai virando aquela confusão, aquele atrito na família, sabe? Isso é justo. Isso não é justo. Sabe? Isso é um problema. Eu brinquei mais cedo aí que quando você souber quanto custa o inventário, você não vai querer morrer. É melhor não morrer, porque morrer também tá caríssimo. Tá? Então, e o Estado, pelas perspectivas que nós estamos vendo, né, isso é uma projeção, não é uma certeza, a tendência é que aumente esse imposto de transmissão causa-mortes. Então, de 5%, ele pode ir para 8%, 10%, ele pode chegar até 20%, sabe? Então, tem um movimento aí para taxar realmente essa questão da herança. Então, olha para você ver o tamanho da confusão. Às vezes, você pode colocar seu familiar por causa de falta de planejamento. Isso, às vezes, nós vamos apresentar daqui a pouco, e às vezes é algo até incomum, que não é muito feito aqui, talvez você não conheça, mas eu vou mostrar uma forma bastante eficaz de resolver esse problema. Entendeu? Vamos lá, as alternativas. O que a gente pode resolver nisso? Se vamos fazer, então tá, é caro o inventário, eu vou buscar uma outra forma. Eu vou tentar fazer um testamento, deixar para meu filho. Também não é eficaz. Sabe por quê? Ele não vai poder fazer no cartório e vai ter que ser na justiça. E tem gastos com custos processuais, demora, tem participação do Ministério Público, o processo vai e volta, sabe? Então isso pode gerar também, não resolve esse problema. Às vezes tem um testamenteiro, tem uma série de outros gastos que também não é eficaz. Aí você fala assim, eu
Então eu vou doar esse meu patrimônio para o meu filho e vou manter usufruto para mim. Uma forma, de certa forma, até eficaz, claro, sim. Mas é caro, ele é tão caro quanto o inventário, sabe? É tão caro quanto o inventário, também não resolve este problema. E outra coisa, você não tem esse direito de arrependimento. Se você gera algum problema, talvez você faz isso agora e daqui, sei lá, 5, 10 anos, passa alguma coisa, você resolve vender aquela casa para comprar uma outra casa maior, fazer o que você achar melhor, sabe? Você não consegue resolver isso, né? Então, esse planejamento sucessório, ele também resolve, mas eu não aconselho que seja o meio mais eficaz, né? Mais eficaz. Certo, pessoal? Então, é o seguinte. Vamos lá, recapitulando aqui. As formas do quanto custa o inventário em Minas Gerais, certo? Então vimos que o inventário, com apenas uma casa no valor de R$500 mil, a pessoa vai gastar em torno de R$61 mil para fazer esse inventário. Então, qual uma forma alternativa? O testamento não é legal, embora é justo, está na lei, sem problema, mas ele não vai te inibir, não vai inibir seu herdeiro do ITCMD, né? Ele não vai resolver esse problema quanto a isso. A doação, ela resolve, em tese, um problema, mas pode criar outros, né? E tem uma outra questão. Então, esse planejamento sucessório, ele tem que ser feito de forma pensada, para não trazer problemas para as pessoas, para os herdeiros, porque infelizmente é muito caro morrer no nosso país. O Estado, ele entende que uma corrente, olha, o herdeiro nada fez para receber aquela herança, então eu posso taxar. Quanto que a pessoa que trabalhou a vida inteira pensa, poxa, eu vou deixar um bem para o meu filho, e depois o filho, infelizmente, ele não tem dinheiro para fazer esse inventário e acaba vendendo esse patrimônio, esse único patrimônio que o pai deixou, o pai e a mãe deixou. Isso é ruim, sabe? Quanto que seu filho, se for feito de uma forma organizada, ele pode agir com calma e pensar qual que é a melhor atitude que ele vai tomar futuramente, quando você não mais estiver aqui, né? De que jeito que é isso? Através de uma holding. O que é uma holding? É um nome complicado, é um nome em inglês, às vezes as pessoas não entendem. E apesar de ter um nome complicado, ele é uma forma até simples, mas muito eficaz de trazer à tona algo muito benéfico para a família. A holding, na verdade, nada mais é que uma caixa jurídica da família. Então, um exemplo aqui de um imóvel, se ele vai tirar esse imóvel da pessoa física e vai colocar numa pessoa jurídica, né? Lógico, tem algumas regras, por isso tem que ser feito com um profissional habilitado, que saiba atuar nesse ramo, né? Não é algo tão comum. Coloca dentro dessa empresa e depois lá dentro ele já pode até fazer essa sucessão. E isso só vai disparar esse gatilho quando realmente a pessoa falecer. E pode colocar, inclusive, que esse gatilho só vai disparar depois que o pai e a mãe faleceram, aí que vai passar para o filho, sabe? Então é algo que é eficaz. E lá na frente, se ele colocou esse imóvel lá dentro, e lá na frente às vezes surgiu uma oportunidade. Por exemplo, apareceu uma empreiteira que quer comprar essa casa e vai fazer um prédio naquele lugar e vai te dar 2 ou 3 apartamentos. Então, a casa que valia R$500 mil, ela geraria o valor de R$1,5 milhão, sabe? Então, isso fica a cargo do doador, ele que organiza tudo. Ele monta a caixa jurídica. E se ele quiser desfazer, ele desfaz a qualquer momento, entendeu? Só dispara esse gatilho quando do falecimento. E quando do falecimento, se não tiver nada no nome dele, pessoa física, nada,
Aí, nesse caso, não precisa fazer nenhum inventário. Faleceu, acabou. A pessoa, os herdeiros vão levar até a junta comercial, a certidão de óbitos, e passar aquela titularidade daquela empresa para si, e depois ele decide o que ele vai fazer. Se ele vai transferir para a pessoa física, se ele vai manter dentro dessa empresa, ou se ele vai incorporar, colocar outras coisas dentro dessa empresa, porque é tão vantajoso. Temos uma vantagem muito grande, inclusive na questão tributária, mas isso não é tema disso hoje, sabe? Pessoas que trabalham, que vivem de renda, que alugam imóveis a terceiros, que hoje, infelizmente, ainda estão desprotegidos, que muitas pessoas fazem isso no CPF, e quando fazem no CPF tem que pagar 27,5% de imposto de renda, mas muitas vezes não pagam. Quando, que no outro sistema pode pagar até 11,4% de imposto de renda, às vezes até menos, então tem que fazer um estudo, porque tem uma forma escalonada, um planejamento sucessório, você pode fazer um planejamento tributário, tudo isso dentro de uma caixa jurídica. As nossas leis, elas são feitas de forma genérica para todo mundo, sabe? Mas só que a lei genérica para todo mundo não funciona para você, porque às vezes a tua realidade é diferente da do seu colega. Sabemos hoje em dia quantas famílias diferentes temos, sabe? Temos um filho que às vezes esse gosta de trabalhar na questão rural, ele entende tudo de maquinário, ele entende tudo da lavoura, ele organiza o negócio, e tem um outro filho que é dentista, sabe? Então, dá para você organizar o que cada um vai cuidar numa parte da empresa, ou então qual bem um vai administrar, qual bem é que ele vai ser resolvido. Então, dentro desse planejamento sucessório, que é uma caixa jurídica, e isso, gente, o Estado, se respeitadas as regras, por isso tem que ser feito com um profissional habilitado para fazer isso, com cuidado, se é feito ali dentro, o Poder Judiciário não vai nem entrar. E é uma caixa jurídica, você coloca seus bens lá dentro, que só fica quem você quiser. Quem você quiser. Por exemplo, se acontecer uma fatalidade, o filho falecer, esse patrimônio, se o doador assim quiser, esse patrimônio pode retornar a ele, ou então pode vir os netos, entendeu? Então, essa organização é sempre do doador. A administração é sempre do doador. Se o doador quiser comprar desse imóvel, pode comprar. Se quiser vender outros imóveis, pode vender. Sabe? Enquanto ele estiver vivo, a administração é dele. É dele. É dele. E isso gera, isso ameniza, muitas vezes, conflitos. Sabe? Quando o doador, o pai ou a mãe, reúne a família e fala assim, peraí, eu vou separar aqui o que vai ser de cada um aqui e vamos respeitar essa forma. Então, determinado filho vai ficar com tal bem, ou determinado outro bem, né? Lógico, isso sempre que a gente vai respeitar a legítima. O que é legítima? Até 50% dele, ele não pode doar, mas os outros 50% ele pode fazer do jeito que ele bem entender, né? Então, ele vai organizar isso de forma com antecedência, com calma, e quando do seu falecimento, se ele não tiver nada no nome dele, CPF, nem cotas, nem nada, será dispensado o seu inventário. Ou então, se ele quiser manter algumas cotas dessa empresa para si, aí faz o inventário somente dessas cotas, ou seja, é um facilitador de inventário. Pode ser um facilitador ou pode ser uma exclusão do inventário. Tá? Então, a mensagem que eu tinha para passar hoje é essa. Espero que todos tenham gostado e saibam que a nossa vida, infelizmente, um dia acaba, pessoas falecem, as empresas não. E é uma empresa, antes de tudo, é uma empresa para ficar parada. É uma empresa que é autorizada pela lei que ela não exerce atividade econômica. Ou seja, então é uma empresa apenas para guardar seus bens. Tá certo? Então, um grande abraço. Eu agradeço as pessoas que estão assistindo. Acabou caindo de novo lá no Instagram. Mas é isso. E qualquer dúvida, pode postar aqui. Nos siga nas redes sociais. Em breve faremos mais lives. Faremos uma live
sobre o holding na área rural, outra da holding para médicos, holding para profissionais liberais, empreendedores do ramo imobiliário. Então tem uma série de coisas que pode fazer. Isso aqui é uma organização da família, sabe? É uma caixa jurídica da família. Então quem decide ali é o dono. Simplesmente quem decide é o dono. Enquanto que no inventário, isso pode levar anos. Se o inventário hoje for para a justiça, sabendo, se tiver algum conflito, antes de 2, 3 anos ele não termina, tá? Então isso é muito prejudicial. Fica aquela coisa assim, todo mundo dono de tudo e ninguém dono de nada, sabe? Aquele conflito. Então um filho quer determinado bem, outro filho quer outro bem. Então nós temos esse problema, tá certo? Então tá, um grande abraço, boa noite, fique em casa e saiba dos seus direitos.